Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja aqui conosco e que ela se instale em nossos corações, não apenas neste momento, mas que assim permaneça por hoje e todo sempre. Envolvidos por esta música, que ela consiga silenciar os nossos pensamentos das atividades do dia, que possamos então esvaziar as nossas mentes com as nossas preocupações diárias. E se pudermos, fechemos os nossos olhos para que juntos oremos. Querido Mestre e amigo Jesus, doce Rabi da Galileia, convocamos, Senhor, humildemente, a Tua doce e amorável presença aqui entre nós. Que os benfeitores espirituais, nossos mentores, possam ser envolvidos com a energia de amor, de paz, e que essa energia seja transmitida para nós, dando-nos sensação de bem-estar, de harmonia, de serenidade e de paz. Jesus, bom amigo de todas as horas, esteja conosco, Senhor, intuindo e orientando o irmão, que daqui a breves instantes trará para nós um banquete de conhecimento. Jesus, rogamos a Ti por todos nós, criaturas que estamos em processo de crescimento e de evolução, para que não percamos o foco das nossas reencarnações, entendendo que somos espíritos viajores do tempo, transitando entre duas dimensões, e que nesse instante, estando aqui nós encarnados, assim como os nossos irmãos desencarnados que também já estão conosco, para aprendermos juntos, possamos sorver os conteúdos que nos será ofertado logo mais, alimentando o nosso espírito de conhecimento, de intelectualidade, para que possamos aplicar de forma reta e moralizada no nosso caminhar o respeito que devemos ter para com a nossa Mãe Terra, esse planeta que nos acolhe e nos abriga há tantos séculos, permitindo-nos realizar esse processo de crescimento e de evolução. Que tenhamos o respeito à natureza, que nos traz tanto ensinamento. Os animais, com a sua simplicidade, com a sua beleza, nos ensinam
a amar, a sermos solidários, a respeitarmos este chão que pisamos, a natureza que nos envolve, os rios, o mar, o ar, a terra. Terra mãe, produtora de fonte de alimentos e da nossa manutenção existencial. Que possamos entender que somos parte integrante deste todo, em unicidade com o Pai Maior, e que desrespeitando essas leis, desrespeitando nossa natureza, desrespeitamos aquele que o criou, que a criou. Que só saibamos viver em paz e harmonia com todos os irmãos, também com os nossos irmãos inferiores, os nossos animaizinhos e com a nossa Mãe Natureza. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos oriente e que abra as nossas consciências para o entendimento das coisas do alto. Que assim seja. E hoje teremos a palestra pública com nosso irmão Alberto Lemos, trazendo para nós o tema Espiritismo e Ecologia, preservação do planeta para gerações futuras. Que a paz e a luz de Jesus esteja com todos. Ilumine o nosso irmão Alberto. Obrigado. Boa noite, meus irmãos. Boa noite aos presentes e boa noite aos internautas que vão nos acompanhar mais tarde, né? em outra oportunidade. Obrigado, irmã. Mais uma vez estou aqui obedecendo a determinação dos espíritos e desta casa de acolhimento José Pititinga, né, que o nosso mentor me ajude a facilitar para vocês a mensagem de hoje. Eu agradeço de antemão mais esta oportunidade, que é mais uma oportunidade de aprendizado para todos nós, né, que continuamos aprendendo no nosso dia a dia, principalmente este assunto que hoje a gente vai abordar, que é a nossa troca de energias com a nossa mãe, a mãe de todos nós, a nossa mãe Gaia, né? A Terra, esse planeta maravilhoso que a gente recebeu de presente e que muitas vezes a gente não sabe reconhecer, né? Não sabe preservá-lo como deveríamos. Pois é, meus irmãos. Então, a ecologia e espiritismo estão muito ligados, porque todos dois cuidam das nossas relações, não só com a natureza, mas também com os nossos semelhantes, né? Vocês vejam que no livro O que é o Espiritismo, já começa definindo o Espiritismo como a ciência que trata da natureza, da origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal, com o mundo material, né? E isso tudo é para dizer também para a gente que assim como nós cuidamos do corpo e do espírito, nós temos que cuidar também da nossa mãe Gaia, né? Nós temos que cuidar
do nosso lar, o lar da humanidade, o lar de todos nós, que é o planeta Terra. E que, assim como nós cuidamos do corpo e do espírito, que nós precisamos olhar ao redor para compreender como tornar a vida terrena mais sustentável. Essa é a proposta da ecologia, né, na visão também da doutrina espírita. E não só para nós que estamos aqui presentes nesta encarnação, é também para gerações futuras, né? Nós temos que cuidar do planeta, principalmente para gerações futuras, porque a nossa geração está passando já, né? Então a gente tem que pensar nos nossos filhos, nos nossos netos, né? Agora acontece o seguinte: apesar de nós estarmos inseridos, né, na natureza, muito pouco nós temos feito, muito pouco nós fazemos para melhorar a nossa relação com a natureza, com ela, né? Espiritismo e ecologia estão muito ligados, porque assim como eu dei a definição do espiritismo através de Kardec, a definição de ecologia é essa: ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e também com o meio em que vivem. Vejam como são muito análogas, né, essas duas definições, tanto do espiritismo quanto da ecologia. Isso quer dizer que elas estão realmente interligadas. Nós temos que ter uma visão espiritual de como nós devemos cuidar da terra. A ecologia também estuda as relações recíprocas, né, entre o homem e o meio social, o meio moral e o meio econômico. Portanto, né, é mais do que uma ciência que cuida da matéria, que cuida das coisas materiais. É ciência, é filosofia e é espiritualidade. Tudo está interligado. Agora, nós podemos fazer, em torno de toda essa visão ecológica, nós poderíamos fazer essa pergunta: não seria a Terra um ser vivo em sua essência? Uma espécie de alma coletiva que interage com cada um de nós? Essa é a visão espiritual. Leon Denis, Flammarion, Camille Flammarion e Gabriel Delany. Leon Denis, nós sabemos, foi inclusive da época de Kardec, né? Um pouco mais jovem, mas conviveu com Kardec, apesar de não conviverem pessoalmente, mas conviveram, né, na doutrina. Logo depois, Flammarion nasceu, Kardec já estava atuando, mas Flammarion também nasceu, né, nos meados do século XIX, e logo a seguir o Gabriel Delany. O Flammarion foi um astrônomo e espírita convicto. Ele divulgava muito o espiritismo e fazia essa associação que existe entre a astronomia e o espiritismo. E Gabriel Delany era um engenheiro, também espírita, que contribuiu muito para a doutrina espírita, porque da visão científica que ele tinha, da sua própria profissão, ele tinha também uma ligação extraordinária com a doutrina espírita. Foi um grande também divulgador e pesquisador da espiritualidade, o Gabriel Delany. E nós vamos ver as reflexões que eles mesmos faziam, né? As ideias que eles tinham dessa ligação.
Eles dedicaram suas vidas a unir ciência e espiritualidade, todos três, né? Porque Kardec também era um cientista. Kardec, antes da codificação, um camarada que entendia de várias ciências, né? Grande pesquisador. E eles nos ajudaram a entender como o Espiritismo vê a relação entre o ser humano e a natureza. Eles, todos os três, nos ajudaram muito, já no século XIX, né? E entraram também no século XX, o Flammarion e o Delany, o Gabriel Delany, conviveram conosco até o século XX, né? E isso aí, todas essas ideias deles, é o que nós chamamos de ecologia profunda. Eles mesmos denominaram ecologia profunda. E ela nos convida a repensar a nossa forma de habitar, né? De habitar o planeta, né? Quer dizer, é procurar ver a Terra como um organismo espiritual em evolução. Eles nos ensinaram a ver assim, né? Já começa só no século XX, que do século XX para cá é que nós começamos a ter uma visão mais espiritual, né? Mais profunda em relação à ecologia. Eu me lembro que quando eu era jovem, nem se falava em ecologia, nem se falava em problemas ambientais, né? Não só porque a poluição ainda era pequena, mas porque não se tinha essa consciência mesmo, né? Então, Leon Denis, em sua obra O Grande Enigma, ele nos mostra que a natureza não é um palco vazio, onde a vida acontece, né? Mas um organismo dinâmico, impregnado de espiritualidade. Essa visão de Denis, né? Isso quer dizer o quê? Que cada pedra, cada rio, cada floresta, eles carregam uma centelha, né, de vida universal. Vejam, naquele tempo eles já tinham essa visão, né? O Flammarion, que era astrônomo, como eu disse, ele unia sempre essas duas ciências, o espiritismo e a astronomia. Ele foi um astrônomo e espiritualista, né? E ele defendia que os mundos não são simples esferas, né, a girar no universo, né, inertes, né? Cada planeta, ele dizia, cada planeta é uma escola, é um lar, é um campo de experiência para os espíritos que nele habitam. Veja como a visão de um cientista, né, a visão espiritual de um cientista, de um astrônomo. Portanto, quando falamos de natureza na visão espírita, nós não falamos apenas de árvores, né? Não falamos de mares, não falamos apenas de árvores, mares e animais, né? Nós falamos de uma teia viva que conecta tudo que existe, do átomo ao espírito imortal. É o que chamamos de ecologia profunda, né? Que está muito além da ecologia superficial, dessa que se fala por aí, né? Todo mundo fala em ecologia, todo mundo fala em ambientalismo, em defesa do meio ambiente, mas de uma maneira muito superficial, né? E eles nos davam a impressão não, eles nos davam a certeza com essas reflexões dos três que eu citei, que a vida é sagrada em todas as suas formas. E o ser humano não é o dono da terra, né? Ele é um participante. Nós não somos dono
do planeta. Nós somos participantes de uma grande comunidade de vida, né? Que é o planeta Terra, como existem em outros planetas também. Gabriel Delany, ao falar da evolução espiritual, ele lembrava que o progresso não é apenas individual, que o progresso também é coletivo, né? Nós falamos dessa grande comunidade global, né? E ele já tinha essa visão, né? E ele dizia assim, que cada avanço humano impacta o meio em que nós vivemos, né? E cada agressão ao planeta gera consequências para o equilíbrio espiritual também. É interessante a gente ver essa correlação, né? A ecologia profunda, unida ao espiritismo, se transforma numa ética espiritual. Era o que Delany dizia também. Porque cuidar da terra é cuidar de todos nós, né? É cuidar de nós mesmos, porque somos parte dela. Nós somos parte integrante da natureza. Nós fazemos parte e temos uma responsabilidade enorme, porque nós somos os seres pensantes, nós somos os racionais, né? A natureza é imensa, todo esse universo de plantas e animais, né? Toda a botânica, toda a parte zoológica também. Nós somos os seres pensantes, então nós é que deveríamos ser os mais responsáveis. Nós somos os mais responsáveis, mas muitas vezes nós somos os mais predadores da natureza, né? Porque os animais não fazem, não depredam a natureza. Os animais conservam. Eles têm você veja a organização das formigas, por exemplo, é uma coisa impressionante. Nós deveríamos copiar até, né? As abelhas, né? Como elas concorrem para a própria manutenção da vida, da botânica, né? da natureza. E nós, ao contrário, nós, na maioria das vezes, nós depredamos, nós destruímos. Então, já vimos que ecologia espiritual e ecologia material, vamos dizer assim, são a mesma coisa, porque uma coisa depende da outra, não é? E nós temos, já depois dessas reflexões, desses três pensadores, nós chegamos à conclusão que ecologia não é só plantar uma árvore, não é só economizar água, né? Não é só essa preocupação de não poluir um regato, um rio. É muito mais do que isso. Ecologia abrange toda uma consciência espiritual, não é? Afeta a nossa casa mental, porque existe a poluição material e existe a poluição espiritual. Então, uma coisa depende da outra. Nós provocamos a poluição material como decorrência de deficiência espiritual nossa, de uma deficiência moral até, não é isso? Uma coisa tem tudo a ver com a outra. As duas se relacionam. E entra naquela parte do consumo. Nós estamos numa época de consumismo desvairado, né? Então, o consumo, a gente não pratica o consumo como deveria ser, porque normalmente nós consumimos mais do que precisamos. Nós consumimos o supérfluo. E muitas vezes esse supérfluo é que causa a poluição, né? E isso vem de onde? Esse supérfluo, esse consumo, esse consumismo desvairado, vem da nossa mente, vem da nossa poluição mental, da nossa casa mental. É por isso que uma coisa depende de outra.
Quando nós temos uma consciência de preservação afinada com as leis naturais, nós não fazemos, nós não praticamos essa poluição material. Porque nós limpamos a nossa mente, né? Nós despoluímos a nossa mente dessas ideias, dessas más intenções, né? dessas ideias deletérias, vamos dizer assim, destruidoras. E aí nós não fazemos, não destruímos, não ajudamos a destruir a natureza. Pelo contrário, nós ajudamos a conservar. É por isso que a ecologia é espiritual, mais espiritual até do que material, porque depende do nosso comportamento, das nossas atitudes, né? Eu gostaria de ler o Livro dos Espíritos. Veja que Kardec, na época, já há quase 200 anos atrás, 170 anos, né? Mais ou menos, o Livro dos Espíritos já falava, porque nós vamos ver aqui a lei de destruição e lei de conservação. Está lá na terceira parte, né, do Livro dos Espíritos, não é, Beto? Você que é o entendido aqui. Então está no capítulo 6º, lei de destruição. A destruição é uma lei da natureza? Foi a pergunta 728. Kardec fez. A resposta dos Espíritos: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não é senão uma transformação que tem por objetivo a renovação e melhoramento dos seres vivos. Então, essa destruição que muitas vezes nós vemos aí são coisas, essa destruição que fala aqui são aquelas tempestades naturais, aquelas muitas coisas que acontecem que a gente pensa que oh meu Deus, por que Deus permite uma coisa dessa? Não, é necessário, até para limpar até a própria natureza, né? Para tirar os miasmas, né, que estão na natureza, porque os nossos pensamentos provocam uma densidade muito maior na psicosfera e precisa que a natureza tenha essa, vamos dizer assim, essa reciclagem, né? E ele continua assim: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Para que a destruição não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso Deus deu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir. O que é que ele fala aqui? Que o homem, às vezes, antecipa determinados desastres naturais, exatamente pela sua invigilância, né? Pela sua poluição mental, né? Ele contribui para antecipar muitos desastres que não deveriam nem acontecer, muitas vezes. Nós vamos chegar lá. Eu vou citar um, então, que vocês vão se lembrar. E aí vem a lei de conservação. Está marcado aqui, eu marquei aqui. Pergunta 702 do Livro dos Espíritos, capítulo 5º. O instinto de conservação é uma lei natural? Sem dúvida. Ele é dado a todos os seres vivos, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Tanto faz ser uma pessoa analfabeta como uma pessoa letrada, não é? É a mesma coisa. Com qual objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Porque todos devem concorrer para os objetivos da providência. É por isso que Deus lhe deu a necessidade de viver. E nós sabemos que nós vivemos para nos aperfeiçoar, né? A vida, né, é para atender a necessidade de aperfeiçoamento nosso, né? Agora, meus irmãos, vejam bem,
o Livro dos Espíritos falou na lei de conservação, na lei de destruição. Isso quer dizer o quê? Que nós somos responsáveis pelas consequências dos desastres provocados pelo homem. Nós somos responsáveis, né? Não são os desastres naturais, são os desastres que nós provocamos. E no Evangelho de Mateus, Evangelho número 5, capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, né? Está lá no Evangelho de Mateus. Isso quer dizer que nós herdamos esse planeta maravilhoso, né? Deus coloca à nossa disposição toda essa natureza exuberante, né? Todos esses meios que a gente tem para sobreviver, e a gente não sabe conservar esse patrimônio. A gente precisa aprender a manter esse patrimônio em boas condições, né? E Emmanuel fala isso no livro Renúncia. Emmanuel diz o seguinte: ele nos dirá que o mundo material é uma tenda de esforços infinitos, onde somos chamados a colaborar com o Criador no aperfeiçoamento de suas obras. Olha que palavra, olha quanta responsabilidade o Criador está nos dando, porque isso quer dizer que nós somos co-criadores do universo, nós somos co-criadores de tudo que existe aqui. Repare que responsabilidade nós temos, né? Com o planeta, com a nossa casa, né? Com a nossa mãe Gaia, né? Não é isso? Então, é por isso que, se nós somos co-criadores, nós temos que aprender a nos reciclar. Não é só reciclar o plástico, reciclar a madeira, reciclar o papel, né? Reciclar os minérios, né? Os resíduos de minério. Não. A principal reciclagem é a de nós, espíritos, como espíritos. Nós precisamos reciclar para eliminar nossas más tendências, né? Os nossos pensamentos destrutivos que concorrem para a poluição material. É por isso que eu falei no início que a gente precisa se despoluir a casa mental. E Emmanuel continua aqui, ó, no livro Palavras de Emmanuel. Ele diz assim: o quadro social que existe na Terra não foi formado pela vontade do Altíssimo. Ele é reflexo da mente humana desvairada pela ambição e pelo egoísmo. O quadro social nosso é realmente... Deus nos deu o livre-arbítrio para a gente construir essa sociedade, para a gente, né, se relacionar e construir o meio social todo e tal. Mas a gente, o egoísmo que gera o orgulho e a vaidade, promove uma série de destruição, que eu vou citar, que vou relembrar aqui, uma que foi muito grave, dentre tantas outras. Há 8 ou 10 anos atrás, lembra daquela barragem de Mariana? Aquele rompimento daquela barragem? Aquilo foi fruto de quê? Do egoísmo humano, porque é a sede do poder, a ganância pelo lucro, faz com que muitas vezes nós esqueçamos de tomar as medidas adequadas, preventivas adequadas. E o que aconteceu? Por falta de prevenção, né? Aconteceu aquele desastre que foram quase 300 pessoas que morreram imediatamente, prejudicou toda aquela natureza em volta, né? Os rios ficaram contaminados e até hoje não resolveram. Aí já é por problemas políticos e ideológicos, não resolveram o problema daquele pessoal todo. Quase 10 anos depois, ou 10 anos depois, o pessoal ainda não foi ressarcido desse grande prejuízo. E eles não fizeram nada também para recompor. O que fizeram foi quase nada em relação ao que destruíram. Aí é que é o retrato
a consequência do egoísmo humano, não é isso? Ah, sim, é. Isso aí eu vou citar no livro no primeiro livro, eu vou citar no final, não fala em transgênico, mas fala que o Mendel, né, foi um grande responsável pelo aperfeiçoamento de toda a botânica, né, inclusive contribuiu muito para os recursos, para a preservação dos recursos naturais com desenvolvimento científico e tal. Mas esses transgênicos já é uma coisa mais recente, né? Não é tempo de Mendel. Mas isso aí também é retrato da ganância. Os transgênicos, muita coisa que acontece, a alimentação nossa hoje, a gente precisa tomar cuidado, porque tem muita coisa que prejudica muito a nossa própria sobrevivência, né? Mas, como se diz, a gente tem que ficar vigilante em todos esses setores, né? E para que fazer também que seja um estímulo para futuras gerações, né? A nossa preocupação com todos esses casos, porque se a gente for citar tudo aqui, hoje a gente não sai daqui tão cedo, né? Nem daria para fazer numa facilitação dessa, abordar todos os temas. Isso seria até o caso de uma outra oportunidade, viu? Mas muito bem lembrado, muito bem observado, Edson. Então, tudo isso é uma lei de causa e efeito também, quando a gente provoca uma determinada destruição ou polui. Por exemplo, se a gente contribui para a poluição de um rio, a gente talvez não afete a nós mesmos, mas a quem vem depois. A geração futura vai sofrer, porque vai encontrar um rio poluído, né? Eu me lembro que eu nasci na roça, isso que eu me considero, eu tenho um pouco de autoridade moral para falar em ecologia e ambiente, porque eu nasci na roça, convivi muito tempo na roça, e eu me lembro que nós tínhamos a sede da fazenda dos meus pais, tinha um riacho que cortava toda aquela área, né? E era água cristalina mesmo, você podia beber a água, né? Um riacho que não era a fonte que fornecia água para o vilarejo, não. Era um riacho que tínhamos lá no quintal, água cristalina. Eu passei lá anos depois, que foi vendida depois e tal. Eu passei anos depois, estava tudo poluído. Bom, aquilo, o riacho virou um esgoto. É o que acontece na maior parte, né? No Brasil a gente vê, tem alguns lugares não que preservam, mas a gente vê uma poluição, os mares e os rios todos, a maioria poluído, né? Você vê o caso de Tietê em São Paulo, né? Coisa absurda. Você vê quanto. Agora você vai nas cidades da Europa, os rios tudo, água limpa, tudo preservado. É uma questão também de educação ambiental que nós não temos, né? Nós não temos. Eu me lembro que quando eu tinha 15 anos de idade, eu vou citar isso aqui para vocês, por favor, não entenda como vaidade minha, não, né? É porque eu fui criado na roça, como disse, adorava a natureza, conhecia, viajei de canoa, noite de luar, então eu tinha uma série de impressões de natureza que me ficaram gravadas na minha mente. E quando eu estava no ginásio, que hoje equivale a primeiro grau, né, eu fui chamado para fazer uma redação. Por acaso, estavam fazendo uma redação a nível estadual sobre o problema das árvores. Era a Semana das Árvores. Eu ainda me lembro do tema, deem árvores ao Brasil. Aí um colega me emprestou um lápis, porque eu não tinha levado nada, não fui. Aí fiz uma redação da minha visão que eu tinha desse problema e ganhei o concurso. Ganhei em nível estadual,
Recebi um prêmio até que não pude utilizar porque eu era menor de idade. Então, eu já tinha essa consciência, né? Que eu falei que o problema do Nordeste, a seca do Nordeste, o desmatamento do Nordeste, as consequências disso aí, né? Então, eu me sinto à vontade para falar nesse tema por causa disso, porque eu já tenho uma experiência de criança até, de jovem nesse caso. Mas que isso sirva de estímulo para os jovens, né? Não tem nenhum vínculo com vaidade pessoal minha, de jeito nenhum. Então, como eu falei, o que a gente polui hoje vai prejudicar as gerações futuras. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas atitudes, o nosso comportamento, como nós devemos cuidar do ambiente em que a gente vive. Eu gostaria de pedir a Genival que passasse o vídeo. É um vídeo curto de Jorge Elahá, falando sobre espiritismo e ecologia. É muito interessante. Ele inclusive, vai dar uma visão mais substancial, né, desse tema para a gente. Queria que você falasse um pouquinho sobre a questão ecologia, meio ambiente, relacionada à espiritualidade e à cidadania. Essa questão da ecologia, ela é uma coisa razoavelmente jovem no planeta. Na época que Kardec publicou o Livro dos Espíritos, não estava em voga, não era moda falar de meio ambiente. Mas, surpreendentemente, no Livro dos Espíritos, há várias questões tratando desse aspecto, na lei de destruição, onde fala sobre a responsabilidade do homem em não destruir o meio ambiente, e vai aparecer também na lei de conservação, que é a lei que trata especificamente das responsabilidades do homem com relação ao lugar em que ele vive. Nós somos, portanto, chamados pela consciência espiritual que temos a cuidar do planeta. Houve um tempo em que a Terra era grande demais, nós éramos poucos. Então, como nós éramos poucos habitantes numa casa de muitos quartos, você podia se dar o luxo de, quando um quarto estivesse sujo, trancar aquele quarto e ir morar no outro. Afinal de contas, eu tenho milhares de quartos na minha casa. Não é mais assim. A casa ficou pequena, porque nós somos muitos hoje. E nós precisamos cuidar do planeta, porque nós estamos num ponto muito crítico da história da Terra. A Terra precisa de cuidado, senão ela não consegue se recompor. Nós precisamos ser mais atentos com relação ao nosso meio ambiente. E, nesse sentido, as pessoas às vezes pensam muito no ambiente rural, como se os ambientes rurais fossem os mais nocivos, mais prejudicados. Não são. Aonde a mão do homem é mais forte e pesada é nos ambientes urbanos, onde nós destruímos por completo a condição de vida humana. Nós pavimentamos as vias, impermeabilizamos o solo, jogamos os nossos detritos na nossa sociedade, contaminamos o lençol freático, percolamos os lençóis com resíduos do churume dos nossos lixões ou dos nossos aterros sanitários maltratados. Nós temos graves problemas ambientais por conta do excesso de resíduo que nós jogamos nos lagos, nas fontes. Nós sepultamos as nascentes nas cidades. Nós usamos os córregos urbanos como via de escoamento de esgoto. Nós cometemos uma série de crimes e, para completar tudo, nós desarborizamos as cidades. Elas se tornam extremamente quentes, não porque a terra seja quente desse jeito, mas porque nós tiramos a vegetação que poderia facilitar as pessoas de viver, e ainda por cima pavimentamos o local por onde elas passam. O calor fica muito grande. Nós precisamos reinventar a nossa forma de viver, aceitando que nós precisamos cuidar do meio ambiente de maneira distinta. E aí, quando se fala de cuidar do meio ambiente, nós estamos querendo cuidar de 3 elementos fundamentais. Primeiro, a natureza morta, assim dita, né? Os minerais, os cursos de água, as fontes, todos os recursos que são minerais do planeta, todas as fontes
que a gente possui que precisam ser preservados, segundo as formas de vida que existem e que o homem pode atuar sobre elas, tanto vegetais como animais, evitando o desflorestamento e todo um conjunto de mecanismos que a gente usa para atender os nossos interesses econômicos sem cuidar das nossas responsabilidades ambientais. E, dentro desse segundo aspecto, dentro do meio ambiente, os animais. Nós temos uma grande dívida com os animais em função da nossa alimentação. Está passando da hora de nós revermos a forma como nós nos alimentamos. Não é mais admissível que nós, que tenhamos caminhado tanto na nossa humanidade, ainda possuamos uma forma de alimentação cruel como nós temos. Está na hora, está passando da hora da gente rever a forma que a gente trabalha com os nossos irmãos, os animais. Então, são 3 elementos: os inorgânicos, animais e plantas, e, em terceiro, o próprio homem. O homem também faz parte do meio ambiente. E não faz sentido nós dizermos que cuidamos do meio ambiente e possuirmos uma sociedade injusta, perversa, cruel, indiferente àqueles que passam fome e miséria no nosso planeta. Tudo isso é a consciência ambiental que nós precisaremos desenvolver para que a gente possa dizer que nós estamos aptos para passar para o novo degrau que a humanidade vai atravessar, que é a condição de mundo de regeneração. Nessa condição, o senso de justiça é uma das 7 características que Allan Kardec define como sendo do perfil dos espíritos que atuam nos mundos de regeneração. Nós precisamos nos alinhar com esse propósito, e se o nosso senso de justiça não aguçar, nós não permaneceremos na Terra. É preciso que a gente aguce isso. E aguçar o senso de justiça é cuidar do meio ambiente, é nos relacionarmos melhor com aquilo que é mineral, com o que é vegetal, com o que é animal, com o próprio ser humano. Porque só cuidando da criação nós poderemos dizer que amamos a Deus. Não há como nós dizermos que nós servimos a Deus se nós não cuidamos da obra maravilhosa que Ele nos deixou. Vocês viram aí, né? Como é o que ele lembrou aí pra gente. Ele tem respaldo demais para falar. Ele é da região amazônica, Jorge Elahá é de Rondônia, né? E convive também com as... tem muito conhecimento nesses aspectos ambientais. E ele falou uma coisa aí muito importante. Não é só o problema de ambiental, não é só a poluição, né? A poluição que a gente promove nas cidades, nos rios. É também um problema de saúde pública. No Brasil, nós temos um marco regulatório de esgotamento sanitário que está parado, né? Parece que foi feito em 2022, 2023, está parado, não se fez nada. Pelo contrário, se suspendeu. E mais de 50% dos lares brasileiros não têm esgotamento sanitário suficiente. Nós temos uma deficiência muito grande. E começa por aí o problema ambiental. Porque sem o esgotamento sanitário adequado, a saúde das pessoas, as crianças principalmente, né, em áreas mais pobres, sofrem muito com aquela degradação do ambiente, né? Nós temos uma regulação também sobre os lixões, sobre o problema de coleta de lixo orgânico e outros orgânicos e inorgânicos também. Um projeto muito bem elaborado, desde 2010, está parado. Os lixões continuam existindo na maior parte dos municípios brasileiros. Quer dizer, é preciso que tenha também uma vontade política, né, governamental para resolver esses problemas, né? E sobre os animais, sobre o problema animal, nossos irmãos animais, né, os animais irracionais. Nós, como Jorge Elahá falou, nós precisamos mudar os nossos hábitos alimentares também, porque nós estamos nos alimentando, sacrificando cada vez mais os pobrezinhos dos animais, né?
Então, isso se tornou um poder econômico fabuloso, né? O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais exporta carne bovina e carne suína e também de frangos, né? De aves. Pois é, então, veja quanta coisa nós temos que ainda repensar, né? Refazer das nossas atitudes, do nosso comportamento para com o ambiente. Que existe também muita exploração do meio ambiente, muita narrativa, existe tantas ONGs aí que faturam alto, né? Até de governos estrangeiros, com a desculpa de que está promovendo o meio ambiente, conversa só para faturar a ganância, né? É um negócio sério, né? Então, é preciso que a gente esteja sempre atento a essas coisas também. Tem muita coisa aí que se fala que não é verdade, né? Mas deixamos isso com os cientistas, com aqueles que entendem para explicar, né? Eu gostaria de ler aqui um trechinho. No meu primeiro livro, eu tenho um capítulo denominado O Homem e a Natureza. E eu gostaria de ler alguns trechos aqui também que tem a ver com, né, com essa preocupação ecológica. Eu falo no início aqui sobre as contribuições do telégrafo, do barômetro de Torricelli, de Mendel e tal, mas eu vou resumir aqui, porque o tempo está passando, não é, Edson? E a gente não pode... Para nós brasileiros, o cuidado com a preservação ambiental é de extrema relevância, já que o Brasil ocupa atualmente posição de destaque como o segundo maior produtor de alimentos do planeta. Temos a maior reserva florestal e uma das mais avançadas legislações ambientais, só que não é seguida. Para nosso alento, os espíritos mais evoluídos nos dizem que o reino vegetal, assim como tudo no universo, continua evoluindo e recebe do Criador as mesmas atenções que ele dispensa a toda a estrutura universal. Isso quer dizer que todos nós temos o dever de cuidar da natureza do mesmo modo como cuidamos de nós mesmos. É uma maneira de agradecer a nossa própria sobrevivência. Para falar sobre o reino animal, não devemos esquecer que somos parte dele como seres inteligentes, que dispõem de raciocínio e livre-arbítrio. É natural que tenhamos buscado pesquisar sobre a nossa origem e nossa evolução ao longo da história. E falando nisso, não se pode esquecer também das teorias evolucionistas de Darwin, Taylor e Fraser. Teorias evolucionistas à parte, não podemos mesmo esquecer que já fomos seres primitivos e escravos do instinto, como nossos irmãos inferiores, por um bom tempo na história da humanidade. Devemos, por isso mesmo, ter a consciência da necessidade de preservar, acolher e cuidar desses patrimônios da natureza, frutos da criação divina. Afinal, todas as formas de vida existentes no orbe terrestre colaboram direta ou indiretamente para a nossa sobrevivência. A espiritualidade nos exorta a conviver em harmonia com a natureza, amando-a e preservando-a. É a maneira de assumir a nossa responsabilidade e demonstrar a nossa gratidão ao Criador por todas as expressões da criação divina que são parte do processo evolutivo universal. Todavia, para que possamos colocar em prática essas recomendações, é preciso que sejamos uma geração renovada pela transformação interior, a fim de direcionar nossos pensamentos e nossas ações para uma convivência fundamentada no amor e na fraternidade universal. O Homem e a Natureza, capítulo 34 do Abrindo Caminhos. E é importante que a gente repense muito como a gente se comporta, né? Porque nós
temos que conviver em paz com... Eu peguei o óculos errado, desculpem. Nós temos que conviver em paz, não só com os animais e com toda a exuberância da natureza em si, mas principalmente com os nossos semelhantes, né? É por isso que a espiritualidade chama de ecologia profunda esse relacionamento. Como a gente encara a natureza como um todo, porque a Terra é viva. Nós somos um planeta que tem, vamos dizer assim, é como uma alma própria, né? Vibrante, evoluindo sempre. E a gente está no meio dessa evolução, a gente está, né? Fazemos parte de todo esse sistema ecológico. Então a gente precisa ter essa consciência e procurar passar para as novas gerações essa consciência espiritual, né, de uma ecologia mais aprofundada nesses princípios de preservação da natureza, alinhada com as leis divinas, né? O Espiritismo vê a ecologia por uma perspectiva mais profunda, né? E o Espiritismo procura abordar a crise ambiental com um olhar voltado para o conceito do desenvolvimento sustentável, né? De que maneira? Procurando gerir os recursos naturais para que nós não venhamos a sofrer a falta deles, né? É exatamente essa gestão desses recursos para que não nos falte, que é o desenvolvimento sustentável, é uma parte do desenvolvimento sustentável. A gente preservar e saber gerir esses recursos naturais, né? De modo que o ser humano não fique privado desses recursos, né? Que são tantos que a natureza nos dá, né? Eu gostaria que Genival passe o segundo vídeo é um coral da Legião de Boa Vontade falando sobre a preservação do planeta. Cuida do céu, cuida do ar, cuida do sol e do luar, cuida das águas, rios e mar, sem poluir. contaminar, Cuida também dos animais, que tanto bem eles nos fazem. cuida da terra. Cuida bem sim, Sem ser feroz, cuida de mim, cuida de nós, cuida agora, cuida sim, que o amanhã não terá fim. lembra de Deus, O Criador foi Ele quem tudo criou. Cuida da terra, cuida do mundo, cuida da vida, cuida de nós, cuida da terra. Cuida do céu, cuida do ar cuida do sol, e do luar, cuida das águas, rios e mar, sem poluir. contaminar Cuida também dos animais que tanto bem
nos fazem. Cuida da terra, cuida bem sim, sem ser feroz. Cuida de mim, cuida de nós. Cuida agora, cuida sim, que o amanhã não terá fim. Lembra de Deus, o Criador, foi Ele quem tudo criou. Cuida da terra, cuida do mundo, cuida da vida, cuida de nós, cuida do mundo, cuida da vida, cuida de nós, cuida da Deus abençoe. Obrigado a todos. Ali é para sortear. Muito obrigada, Alberto, pelas suas reflexões de hoje à noite, né, que nos trouxe hoje à noite. Reflexões importantes. Nós não temos fisicamente um outro planeta para habitarmos, a não ser este que o Pai nos concedeu. Então, a importância de cuidarmos dele, como nos trouxe Elahá. Hoje somos muitos, somos milhões, mas não temos escrúpulos, muitas vezes, de transformarmos uma cisterna numa fossa e contaminarmos o lençol freático, que uma outra pessoa lá adiante vai ter uma fossa, ou vai ter uma cisterna, ou um poço artesiano e vai beber daquela água contaminada que nós contaminamos. De jogarmos dejetos de nossas fábricas nos rios, de contaminarmos o solo com pesticidas que, quando a chuva cai, escoa no rio e nós vamos beber, vai matar o peixe, vai acidificar a água, vai destruir a natureza. A natureza que nós somos parte dela. Deus é o todo e nós somos co-criadores, como Alberto nos trouxe, assim como os nossos irmãozinhos pequenos, que respeitam uma cadeia biológica, que só destroem na proporção do consumo de suas sobrevivências. Nós, humanos, não temos escrúpulos em consumir, porque queremos mais, movidos pela ambição, queremos mais e mais. Então, destruímos a nossa terra, o nosso planeta. Já estou na minha meia-idade, não sei quanto tempo ainda mais permanecerei aqui, mas aqueles que são meus descendentes, aqueles que são os nossos descendentes, o que estamos deixando para eles? Que tipo de solo, que tipo de água, que tipo de ar, que tipo de natureza, animais geneticamente modificados, plantações, como o senhor Edson trouxe aqui, os transgênicos geneticamente modificados, e isso vai reverberar em corpos também modificados geneticamente. Nós vamos sofrer o impacto do nosso desequilíbrio, lei de causa e de efeito. Então, que possamos refletir e termos mais consciência no nosso atuar, na forma nossa, enquanto criatura humana, atuando aqui no nosso planeta. Muito obrigada, Alberto, pelas suas reflexões. Vamos aos avisos da noite. Teremos o livro de nosso irmão Alberto. Quantos temos hoje? Quantos somos aqui? 37. Bela, você será a escolhida da noite para nos dizer entre 1 e 37. Quem é o número 13?
Chegue aqui, minha irmã. Olha só. É você? Você também. Pequenininho. Olha aqui. Nada, obrigada também. Boa sorte, boa leitura. Aproveite as reflexões. Então, na quarta-feira próxima, mas antes que nós falemos da nossa programação online, vamos lembrar daquele cardzinho lá em cima. Nós estamos no mês de outubro, no Outubro Rosa, que é dedicado ao cuidado feminino. Não é? Muitas vidas podem ser poupadas se nós nos cuidarmos bem e se porventura, não é, tivermos qualquer incidência de um câncer descoberto a tempo, ele pode ser tratado e curado. Então, o mês de outubro é um mês de alerta, mas não significa que nos outros meses do ano, nós não devamos realizar esse cuidado. Outubro é um mês que todas as mulheres, às vezes, resolvem ir ao médico fazer esses exames, mas nós temos os 11 meses do ano para nos cuidarmos. Então, na quarta-feira, na nossa programação online, nós teremos no nosso Diálogos Espírita, dando continuidade ao livro Nosso Lar, no capítulo 48, o nosso irmão Serginho será o convidado da noite e a nossa irmã Isabela será a mediadora. Essa é uma programação maravilhosa, porque nós podemos interagir, não é? Perguntar, participar, e nos traz sempre profundas reflexões. Na sexta-feira, eita Lelê, nós teremos Eliana Aquino, não é? Com a nossa irmã Isabela também como mediadora, e o tema sexta-feira será: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vai tratar sobre a reencarnação. Né? Então, outro tema assim maravilhoso. Muitos de nós temos curiosidade, quem ainda não tem esse conhecimento, né? De entender que não é um tema novo que a doutrina trouxe agora. A reencarnação já é falada por muitos há muito tempo, desde o Egito Antigo, mas que precisa ser revivida, trazida à nossa mente, para relembrarmos a importância de podermos estar aqui e que preciosidade é estarmos reencarnados agora, nesse momento de transição planetária. A nossa casa dispõe desse trabalho maravilhoso, de 9 às 10, que é o estudo do Evangelho, não é? É sempre bom podermos estudar o Evangelho de Jesus. É Ele que nutre as nossas almas. É Ele que nos dá força para vencermos as dificuldades diárias. É Ele que nos sustenta diante das adversidades que a vida nos apresenta. Nosso Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é estudado todas as manhãs, de segunda às sextas-feiras, no horário das 9 às 10 horas. E, na sequência, nós temos, então, o nosso trabalho de passe, que é a fluidoterapia, o nosso reabastecimento energético, que acontece das 10 às 13 horas, também de segunda às sextas-feiras. Gene? A nossa casa dispõe de algumas fontes de recurso, né? Algumas formas de angariar recursos para a sua manutenção. Então, a livraria é uma delas. Ao tempo que nós alimentamos as nossas almas com o conteúdo que nos é ofertado, não é? Se alguém, assim, desejar alguma obra, é só falar com o pessoal ali da mesa receptora, não é? Que nós vamos, então... no momento, a nossa irmã Lúcia está ausente, mas temos outros irmãos que podem suprir a sua falta momentânea. Temos uma outra fonte de recurso para a manutenção da casa, que é a nota premiada. Sempre falamos aqui, basta nos inscrevermos na Cefaz, na secretaria, www.npbcefaz.gov.br. Nós nos inscrevemos,
colocamos a instituição nossa, a SEGEP, como instituição da área social, e todas as compras que fizermos, podemos citar o nosso CPF e essa contribuição que o governo, desse percentual que nós compramos, ele dedica uma certa quantia à casa. Não é um valor assim extraordinário, mas ajuda muito, não é, na manutenção das nossas obras sociais. E, além de tudo, concorremos a sorteios mensais, semanais e anuais, de 10, de 100 e de R$ 1 milhão. E já saíram algumas pessoas daqui de Santo Antônio de Jesus, viu, gente? Então, vale a pena, não custa nada para a gente. Se a gente vai no supermercado, põe o CPF na nota, por favor, e a gente está ajudando a instituição. Vai numa farmácia, põe o CPF na nota, por favor, está ajudando a instituição. Vai fazer qualquer compra, pede a nota fiscal e coloca o CPF. E, de certa forma, a gente ajuda aqui a casa e a uma outra instituição da área de saúde que nós elegermos. Pronto. Finalizando os avisos, vou pedir ao nosso irmão Maurício que reduza a luminosidade. Convidamos ao nosso irmão Alberto para proferir a prece de encerramento. E pedimos também aos nossos irmãos passistas que, por favor, se posicionem para a nossa doação energética com a parceria da espiritualidade amorosa desta casa. Uma boa noite a todos. Vamos, meus irmãos, acalmar as nossas mentes, os nossos corações, para entrar em sintonia com os nossos irmãos benfeitores, para agradecer ao nosso Pai por mais este momento de aprendizado, por mais este momento de paz e harmonia. Pedir ao Pai que, através dos seus mensageiros de luz, nos iluminem para que nós possamos contribuir cada vez mais para o mundo mais despoluído, para um mundo melhor. Porque nós sabemos que é a partir de nós, é a partir da nossa elevação, do nosso aprimoramento, que poderemos melhorar o mundo. O mundo só se melhora quando nós nos melhoramos. E que nós tenhamos esta consciência de que só alcançaremos um planeta regenerado se nós começarmos a despoluir a nossa mente, regenerar o nosso espírito, para que consigamos promover a regeneração do nosso planeta. Obrigado, Pai amado, que todos os nossos irmãos desencarnados aqui presentes também tenham recebido a mensagem do nosso Pai, e que todos nós saiamos daqui mais conscientes das nossas responsabilidades para com a nossa Mãe Terra, para com o nosso lar universal. Que assim seja.